Pronto, já está gravando aqui. Agora vamos ao que interessa. Muito bem, pessoal. Os slides a gente manda para vocês no grupo, tá bom? No grupo do Laboratório da Alma. Bem, aí tem figuras, né, mostrando diversas situações que podem resultar em vícios, tá? E que são as situações do cotidiano, Uma vez perguntaram para o Papa João XXIII. O Papa João XXIII, ele fumava cachimbo, não é? Fumava cachimbo. E ele é São João XXIII, ele é santo. Ele é um santo e fumava cachimbo, né? E chegaram então para São João XXIII, né, o Papa, e fizeram perguntar: Papa, não é pecado fumar? Aí ele parou assim, aqueles 10 segundinhos, que parecem horas, ele parou olhando assim meio pro nada, né, deu uma bafurada e disse: não é pecado, é burrice. E aí, então, não é porque é vício que seja pecado. O vício é o oposto da virtude, tá bom? É o oposto da virtude, tá? E mau gosto todos nós temos. Eu sou santista, né? Então tenho aí, né? Como santista, sabe que a gente sofre muito, né? Sofre muito, né? Dizem que ser corintiano é pior ainda, mas tudo bem. Vocês que sabem, tá? Então, aí, olha, da luta pelo bem-estar, vocês conhecem aquelas pessoas que desenvolvem a hipertrofia, né, de uma maneira muito grande, que até acaba comprometendo a própria saúde. Eu tinha um amigo que ele bebia águas com sal para parecer mais musculoso. Então, carcava água com sal, a pressão ia lá nas alturas, não é? Assim, eu, se fosse fazer isso, eu preferia mais comer um jabá, né? Já é mais lucro, entendeu? Já manda uma proteína junto ali, vai subir do mesmo jeito, está resolvido o problema. Aí. Pois bem, e a própria sexualidade, ela pode se tornar uma parafilia. E as parafilias, elas ultrapassam o limite da criatividade sexual, onde a pessoa faz da relação sexual coisas que acabam deprimindo a própria dignidade do outro. Então, tem situações bem terríveis na linha da sexualidade. Bem, olha lá, celular, computador, internet, comida, trabalho, compras, jogos. Então, existe várias situações. Inclusive, gente, não estranhem, religião. Às vezes as pessoas, elas também lidam com o universo religioso de uma maneira viciante, de uma maneira onde a pessoa também está vivendo o vício, fazendo da religião um jogo de prazer pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso é que o limite entre o vício e a virtude é um fiozinho de navalha. Uma coisa pode ser vício, pode ser virtude. Vai depender de como lidamos com certas coisas. Então, por exemplo, aqui nós não colocamos, né? Por exemplo, drogas. Não é? Drogas. Quando a gente vai numa farmácia é o nome que menos aparece nas farmácias. É drogaria, costuma estar lá. E o nome, às vezes, drogal. Não é? E assim vai. Então, droga raia. Então, o que acontece? A palavra droga, nesse sentido, é positiva. Por quê? Porque aquela droga, o uso daquelas drogas possibilitam a saúde. Uso. Só que tem aí a gente pode colocar aí um prefixo que pode mudar tudo. E o prefixo é o ab. E aí, o uso mais o ab vira abuso. Então, o grande problema está no abuso de drogas.
E quando então nós pensamos o vício das drogas, nós estamos pensando no abuso das drogas. E aí, pessoal, então, entrando aí no assunto, o vício, também nós usamos a palavra adicção. Então, o adito, aquela pessoa então que é viciada, tá? E isso quer dizer o quê? Dependência ou compulsão. A linguagem, então, da filosofia existencial, da medicina, da psicologia, vai ser dependência e compulsão. Em cima disso, olha, é quando a pessoa se torna dependente de uma substância ou de um comportamento. Substância ou comportamento. Primeira coisa que pensamos em vício é substância. Só que nós temos também comportamentos. Eu tenho um vício de crer que o Santos vai ganhar. É um comportamento. Ilusório, por sinal. Ilusório, por sinal. Mas eu já vi tempos de glória, agora estamos nos tempos ruins. Então, mas a primeira coisa que vem na cabeça é substância, mas nós também temos o quê? Comportamento. E aí, olha, compulsões são hábitos aprendidos e repetidos de forma automática, para obter alívio de ansiedade ou angústia, e também para obter prazer. Alívio de ansiedade ou angústia, e também para obter prazer. Então, são as compulsões. Então, a pessoa leva uma paulada lá no emprego, fica triste, chega em casa, encontra aquele pote de sorvete. Abre aquele pote de sorvete, abre uma lata de leite condensado e joga por cima do sorvete. Joga por cima do sorvete e ali senta na frente da televisão, botando numa série lá bem legal e começa a tomar aquele sorvete inteirinho. Certo? Então, aí, faz isso automático. Levou paulada, sorvete, paulada, sorvete. Ou levou paulada, boteco, toma uma. Levou paulada, boteco, toma duas. Levou paulada, boteco, toma três. E se a paulada for muito grande, garrafa. E está resolvido o problema. Está resolvida a dinâmica do problema, tá? Então, a compulsão, ele é hábito aprendido, tá? Aprendido e repetido, se torna automática na caminhada da gente. Se torna automático. E aí, esse é um tipo de um ritual que fazemos, e esse ritual, ele proporciona na vida da gente prazer, alívio do sofrimento. A gente se sente bem ao fazer isso, mas vai complicar. Certo? Tipos de compulsões. Então, tem compulsão que é com substância. Aí, dependência química. Álcool, nicotina, drogas de mais diversos tipos, medicamentos. Certo? Então, existem várias formas de compulsão. Certo? E aqui não estamos usando a palavra pecado, mas a palavra compulsão. Tá? Henrique, bom? E aí, olha, a compulsão também pode ser sem substância, ou com substâncias normais da vida da gente. Tá? E sem substâncias são compulsões comportamentais. E aí, olha, comida, celular, internet, tecnologia, compras, trabalho, atividade física, relacionamentos disfuncionais, sexo, pornografia, modelagem corporal, jogos, etc. Então, não envolve substância, mas são comportamentos. Comportamentos que acabam aí viciando, certo? A cada um de nós. E aí o que acontece? As semelhanças entre os comportamentos compulsivos e a dependência química. Então, tanto, o vício que cai em dependência química e o vício que cai em comportamento compulsivo, eles têm o mesmo mecanismo, funcionam da mesma forma. Então, é o mesmo mecanismo aí que tem. Aqui o rapaz daqui está com gripe, está com o nariz entupido, então ele está aqui usando uma substância tipo Vic Vaporub em pó, que é para liberar as vias nasais. Então, ele está utilizando isso aí para dar uma limpada no naso, tá bom?
Muito bem. E aí o que acontece então? O mecanismo é isso aqui. Quem vai trabalhar muito isso e contribui com todos os ramos da psicologia e da psiquiatria é a psicologia comportamental. Então, a psicologia comportamental é que vai estudando esses meios onde se analisa toda uma sequência que gera comportamentos e comportamentos automáticos. Então, a psicologia comportamental, ela consegue ir percebendo esses funcionamentos do mecanismo da ação da nossa própria mente, que faz com que a gente se comporte de determinada forma. E com isso, ela contribui com os outros campos da psicologia, onde nós fazemos a ação do Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Está aqui. Né? E o mecanismo, então, é o seguinte. O que nós temos? Nós temos, na nossa realidade, situações que geram sensação negativa. Angústia e ansiedade. Então, frustrações, angústias, os nãos que as pessoas e a vida nos dão. Situações onde nós vamos lidando com o negativo de tal maneira que a gente se sente mal diante da realidade. E aí o que acontece? A gente vai criando meios de superar, aliviar ou desviar daquela sensação negativa. E aí o que acontece? A gente pode entrar com duas coisas. O uso da substância e a repetição do comportamento. O uso da substância pode ser substâncias altamente viciantes. Então, por exemplo, o uso do álcool, o uso de certas drogas, que, de acordo com a nossa situação e experiência existencial, reforcem em nós o desejo de sempre usá-las quando estamos diante daquela situação de angústia. Então, são substâncias que são viciantes. Mas também substâncias do cotidiano pode estar a ver. Então, aqui eu dei o exemplo do sorvete. Né? Então, diante de situações muito difíceis, o sorvete, a comida, qualquer outra bebida, então também pode ter substâncias que nós consideramos normais no nosso cotidiano. Eu preciso de comida para sobreviver. Comida é uma substância normal, faz parte do cotidiano. Eu preciso de maconha para lidar com a minha angústia. É uma substância que necessariamente eu não preciso dela, mas eu faço uso dela porque ela me dá bem-estar. E aí então, diante de uma situação muito difícil do emprego, quando eu chego em casa, eu pego uma cartolina, recheio ela, enrolo aquela cartolina, ponho na boca, peço para o meu filho lá perto da porta da entrada acender para mim, e ali então eu vou saboreando aquele pequeno tubo, maconhático até o fim. Então, essa atitude, então, ela vai sendo reforçada, porque angústias, ansiedade e situações difíceis nós encontramos todos os dias. Uns mais, outros menos, mas todos os dias. Todos os dias. Eu estava dando lá um teste para o pessoalzinho, né? Então, tem um teste lá que a pessoa tem que desenhar uma pessoa. Um teste psicológico. A pessoa desenhou o teste bonitinho lá, tudo, né? E colocou um sorriso. A pessoa com luvas, botas, instrumento de trabalho, e com um sorrisinho. Aí, o que é que ele está fazendo? Está indo trabalhar. E por que o sorriso? E por que o sorriso? Porque ele gosta do trabalho que faz. Ótimo. Muito bem. É isso daí. Tá bom? Muito bem. O uso da substância ou a repetição do comportamento traz prazer ou alívio. E aí o que acontece? Se acontece novamente a sensação de angústia e ansiedade, eu repito esse ciclo. Então é um ciclo de repetição. Um ciclo de repetição que vai acontecendo.
Então, eu vou ou utilizando substância ou fazendo certos comportamentos que me dão alívio e prazer. Isso também pode culminar em comportamentos obsessivos. Então, eu tenho muito medo de ladrão. Então, estou lá em casa, vou dormir, então eu checo todas as portas. E aí, o que acontece? Para verificar se as portas estão trancadas, né, eu mexo na maçaneta. E aí eu pego a chave e chacoalho ela 2 vezes. Para ver se ela girou até o fim. Isso aí me traz alívio, porque me dá segurança que eu sei que está a porta fechada. E aí o que acontece? Todos os dias eu vou começando a dar as duas chacoalhadinhas na porta. Aí eu estou num lugar, uma outra pessoa vai fechar a porta, ela fecha a porta e não dá chacoalhadinhas. Eu fico mal, porque não deu as 2 chacoalhadinhas. Eu vou lá e vou escondido para ele não ver e dou as 2 chacoalhadinhas, está fechado. Aí eu fico bem. Entendeu? Então, esses ciclos acontecem conosco no cotidiano. Só que quando nós falamos em vício é algo que traz o quê? Prejuízo ao nosso viver, à nossa própria vida. Então, o vício, ele traz o quê? Prejuízo, tá? Ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental, ao nosso projeto de felicidade. Então, o vício, ele compromete o nosso bem-estar. E aí, olha, uma outra coisa que é semelhante entre a questão da substância química e do comportamento, né? É a mesma busca de prazer e alívio da ansiedade. Então, tanto os nossos comportamentos compulsivos, como o uso de substância e a dependência de substância, elas têm a mesma busca de prazer ou de alívio da ansiedade. Tem o mesmo esquema que gera isso, mas tem a mesma busca de prazer. Não importa o vício, desde que haja prazer. E aí, claro, o mecanismo, ele vai ter aí alguma questão aí complicadinha que vamos ver, ó, agora. A sensação de prazer é produzida no cérebro pelos seguintes neurotransmissores, tá? A dopamina, a serotonina, a endorfina e a encefalina. São substâncias sintetizadas pelo organismo que propiciam sensação de euforia ou de analgesia. Ou dão euforia, alegria, firmeza. Então a pessoa está lá com o nariz entupido, dá aquela cheiradinha naquela substância em pó, não é? Que não é farinha de mandioca. E ali a pessoa dá aquela cheiradinha, aquilo ali vai trazer euforia para ele. Ou ele está lá na rave, está lá no baile, lá está muito legal, aquela música batendo forte, ele pega e manda uma pílula para dentro, bem ali, né? Êxtase, né? E ali ele entra numa euforia, então ele fica todo doidão, correndo, pulando, dançando, com toda energia, né? Então, é a euforia, né? E a analgesia é a pessoa, ela tem o alívio do sofrimento, o alívio da dor, né? Ela se sente bem naquele momento. Aqui, essas substâncias, cada uma ela vai fazendo alguma coisa na vida da gente. Isso está na gente, isso somos nós. Né? Essa química é nossa. Né? Eu gosto de falar que é a química do espírito. O espírito, ele tem a sua experiência química nesse sentido. E aqui, olha, a dopamina, essa aqui, que está aqui em primeiro lugar, ela é muito importante, porque é ela que estabelece em nós a sensação de recompensa. O prazer como recompensa por algo que eu conquistei, usando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então, o que acontece? A dopamina, ela é mais ou menos o neurotransmissor que dá realmente a sensação de que, olha, eu mereço, eu fiz, que bom, certo? Só que isso passa. E aí eu quero mais. Um exemplo aqui normal, o jogo, eu vou jogar. Eu estou jogando, eu tenho um ganho, dopamina,
Ó a recompensa. Ganhei, até que enfim, ganhei aqui ó, R$ 15 no Tigrinho. Claro, eu investi 380, mas ganhei 15. Investi não, perdi na verdade. 15, né? Aí, certo? Já sei o que eu vou fazer. Vou jogar esse 15 agora para ganhar mais. 380 e perde os 15 que tinha. Né? Perde mais. E ali, então, o que acontece? Eu vou tentar jogar mais para ter aquele mesmo prazer que a recompensa me deu. O nosso cérebro, então, quando recebe a recompensa, ele pula de prazer. Só que isso passa. O que acontece? Tempos idos, a pessoa tinha em algum momento, a liberação de dopamina por alguma coisa em termos de recompensa. Então, os nossos primeiros ancestrais, não é? Eles, vivendo na savana, nas cavernas, né? Eles tinham que conquistar a comida na base da porrada. Na base da porrada. Então era muita luta, às vezes não conseguiam trazer comida para casa, ficavam ali tempos e tempos sem comer. E quando conseguia, então era motivo de festa. Então conseguia lá, matava lá um mastodonte, matava um mamute. Não é? Aí tinha a família toda, a tribo toda comia, era tempo de alegria, aquilo liberava dopamina. Depois para pegar outro, olha, demorava. Então a dopamina, ela era liberada muito pouco e aos poucos. Só que com a nossa vivência a partir da modernidade, algumas coisas ficaram mais fáceis, pelo menos para a parte da população, ao alcance. Então, necessariamente não precisamos aí conquistar comida dando porrada nos bichos. A gente pode comprar, por exemplo, comprar comida, né? E aí o que acontece? O nosso cérebro acaba liberando muito mais dopamina do que para os nossos ancestrais. Muito mais dopamina para os nossos ancestrais. Então, digamos assim, que hoje nós estamos banhados na dopamina. E aí o que acontece? Nós estamos meio que viciados em dopamina. E por isso nós temos que manter os nossos níveis de dopamina alto. E para manter os nossos níveis de dopamina alto, nós temos que então descobrir meios e comportamentos para que tenhamos esses momentos de prazer. Então lá nos antepassados, né, então eles tinham prazer quando praticavam a relação sexual. Então a relação sexual dá prazer. Quando homem e mulher se encontram, tem prazer, dá prazer. Só que eles percebiam também que quanto mais prazer tinha, mais filho tinha. Então eles, opa, peraí, essa conta aqui não está fechando muito direito não, né? Não está fechando muito bem. Então o que acontece? Não era sempre que eles tinham a relação sexual. Lembrando que quanto mais no passado, mais instintivo era o cérebro, não era o humano, mais instintivo. O que significa, então, que tinha muito lance do cio, do desejo, a partir do cio, dos feromônios, então tinha mais isso. Só que conforme o homem vai se evoluindo, a mulher vai se evoluindo, então homem e mulher eles vão exatamente o quê? Domando os instintos e aí vão utilizando a relação sexual para realmente o prazer. Só que o que acontece? Devido a estarmos banhados em dopamina, nós temos cada vez mais necessidade de ter dopamina em excesso para ter prazer. Então, a pessoa, esse mecanismo é tanto para comportamento quanto para vício. Então, eu todo dia tomo a minha pinguinha, de boa. Todo dia tomo a minha pinguinha. Só que aí eu tenho um problema, vou tentar então fugir do problema. Então eu tomo mais uma dose um pouco maior. E aí, como os problemas continuam, aquela dose maior, ela já não é capaz de liberar dopamina suficiente para eu ter prazer. Então eu preciso aumentar a dosagem.
E aí, então, entra esse ciclo compulsivo, onde eu vou bebendo mais e mais e mais para obter aquela mesma experiência de prazer. Isso acontece com drogas. Eu vou usando cada vez mais drogas ou drogas mais pesadas para ter o prazer. Eu vou tendo cada vez mais práticas sádicas, sexuais, para ter prazer. E assim por diante. Então, a gente vai escalando, 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 escalando. Não é? E essa experiência, então, ela acontece tanto na área da substância química, quanto na área do comportamento compulsivo. Tá? Então, é mais ou menos aí que estamos aí. A substância, comportamento, produz uma sensação artificial de euforia ou de bem-estar, liberando dopamina, 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 dopamina. Claro. Aí vem as outras que também complementam aí, os outros neurotransmissores também complementam isso. Outra semelhança, as mesmas reações. Tanto a dependência de substância química, como os comportamentos compulsivos, eles têm as mesmas reações, tá? Então, o que acontece? Ansiedade. Sim, ansiedade. Quando eu não me comporto daquela forma, ou eu não uso a substância, eu fico ansioso. Chamamos isso de síndrome de abstinência. Então, eu vou me comportando, repetindo, fazendo as coisas, eu tenho necessidade, todo dia, então, eu preciso beber cada vez mais, beber cada vez mais. Se eu fico um dia sem beber, esse dia, para mim, vai gerar muita ansiedade. Ansiedade. Eu estou viciado em malhar, estou malhando além da conta, começo até a utilizar alguns esteroides, ali algumas coisas que não devia estar usando, pegando lá uma injeção que a gente aplica no pônei, no cavalo, vai lá e mete em mim mesmo, e ali, estou bem ali na fita, vou fazendo isso, eu quebro a perna, vou ficar lá uns dias parado, e aí? A pessoa sofre pra caramba porque não consegue ali e tá ali tudo. Vai lá o enfermeiro e já leva uma burdoada na cabeça, sai daqui, né? Porque a pessoa tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito. Então o quê? Gera ansiedade. Gera ansiedade, né? Dizem algumas pessoas que isso aconteceu com algumas pessoas ao rezar. As pessoas ficaram viciadas em rezar. Para nós, o vício em rezar não é vício, é virtude. Mas algumas pessoas, elas pararam de se cuidar para rezar. E aí é vício. Se a oração me leva a não cuidar de mim, que sou imagem e semelhança de Deus, alguma coisa está errada na minha oração. Também é o quê? Um comportamento compulsivo. Gente, até rezar pode ser comportamento compulsivo. Olha só onde nós estamos chegando. Lá. Repetição. Isso aqui é claro, ó. A repetição. Incapacidade de controlar o comportamento, apesar da evidência de que o hábito é nocivo. Então, isso. Então, tem o último exemplo agora do rezar. Se o rezar leva eu a não cuidar de mim, eu rezo, não como mais. Rezo, eu não tomo banho. Rezo. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora aí. A oração ela está se tornando compulsiva. Então, o hábito é nocivo. Então, repito, o limite entre a virtude e o vício é um fio de navalha. Caiu para cá, é virtude. Caiu para lá, é vício. Um fiozinho que torna uma coisa de virtude a vício. Tolerância. A pessoa vai adquirindo tolerância. Eu bebo uma dose, fico ruim. Aí passa um mês bebendo a mesma dose, começa a não ficar mais ruim. Aí, para ficar mais grogão, tem que tomar 2 doses. E assim vai. Chega o dia, uma garrafa. Estava estudando um caso de um dos atores que fez o Bonanza. Fez O Homem que Veio do Céu. E várias séries, não lembro o nome dele. Ele
ele aí nos últimos anos da caminhada dele, ele estava bebendo 25 latinhas de cerveja por dia. 25 latinhas de cerveja por dia. Lá. Então, que ele passou dos limites mesmo. Então, o corpo cria tolerância. Eu malho lá meia hora, para mim tá, mas eu vou malhando, não, tem que malhar 2 horas, 3 horas, 4 horas, tem que estar, e tem que fazer isso, eu vou dormir, estou sonhando que eu estou lá, né? E porque é bom, mas é bom, mas pode ficar ruim, é o virtude que vira vício. Não é? E eu vou criando tolerância. E aí, olha, a crise de abstinência, está falando da ansiedade? A crise de abstinência, tremores, suor, taquicardia, mau humor, certo? Então, queria essas coisas assim. O indivíduo fica dependente dos neurotransmissores produzidos pelo próprio cérebro, aqueles lá. Tal qual o dependente químico fica dependente de uma droga. Gente, é a mesma coisa, entendeu? Funciona da mesma forma, uma coisa e outra. A importância que ocupa na vida da pessoa. A substância, ela passa a reger a vida da pessoa. Então a pessoa passa a viver em função da substância. A pessoa passa a viver em função do comportamento. Tem um caso que está sendo estudado aí já há algum tempo, né? Uma pessoa que é viciada em água. Dá para crer uma coisa dessa? A pessoa viciada em água. Os psicólogos comportamentais estão educando-a, estão fazendo o processo de psicoeducação para que ela controle o desejo de beber água. E aí a gente olha para a pessoa ela é inchada, e é o inchaço de muito líquido no corpo, porque ela bebe muita água. Não é uma pessoa que bebe 2, 3, 4 litros por dia, mas toma muito mais do que isso por dia. Muito mais que isso. Pessoa viciada em água. Uma coisa que é natural, que é normal, que é necessária, que é boa, virtude, beber água é virtude. Nós temos que pegar o pé dos idosos e também dos gatinhos e das gatinhas em casa para beber água. Então tem que botar água para beber, porque senão o rim vai. Tem que pegar nos pés dos idosos, beba água, beba água, beba água. Né? Porque não tem vontade de beber água. Porque a água é bom. Então uma coisa que é virtude, no caso dela, virou o quê? Vício. Virou vício. E é isso aí, e aí o que acontece? Na cabeça dela é água, é água, água, água. Na cabeça de fulano é maconha, 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 maconha. A pessoa está lá trabalhando bonitinho, já pensando, chegar em casa, já vou pegar, já vou preparar meu beck, já vou acender, já vou ficar legal. Então a pessoa está pensando nisso, a vida da pessoa gira em torno disso. Em torno disso, não é? Estou tentando lembrar o nome do filme, que é interessante, Requiem para não sei o quê. E é um filme que vai lidar com essa questão dos comportamentos compulsivos e do uso de substância. No final, alguém me lembra para eu pesquisar, para indicar esse filme, tá bom? É meio pesadão, tá? Já falando para vocês, é pesadão, não é meio pesadão, é inteiro. Pesadão, mas que vai discutir essa questão de uma maneira muito interessante. O comprometimento da qualidade de vida da familiar, profissional, afetiva e social. As diversas áreas da vida da pessoa são afetadas pelo comportamento ou pelo uso de substância. A família entra em conflito, a família sofre junto. Na vida profissional atrapalha tudo, a pessoa ela acaba retardando o processo profissional da empresa onde trabalha, das pessoas com quem trabalha, então acaba tendo isso, né? Compromete a vida afetiva, porque as emoções ficam todas atrapalhadas, então acaba colocando as amizades a perder, o respeito, acaba perdendo o respeito por si mesmo e pelos outros, tá? E a vida social vai para o buraco. A gente para de chamar as pessoas para vir na nossa casa, para de chamar,
Eu não quero aquela pessoa daquele jeito estragando a minha festa, estragando o nosso chopinho depois do trabalho, estragando o nosso passeio, estragando o nosso encontro. Não quero isso. Então, a pessoa perde vida social também, porque ela vai sendo isolada pelos outros. Tá? Então, o bicho pega. Certo? E aí, olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes nós achamos, por exemplo, que a dependência química é um problema de moral, um problema de falta de vergonha. Se assim fosse, bastava dar lá aí alguns litros de óleo de peroba, a pessoa ficava boa. Mas não é assim que funciona a vida, né? E aí, olha, nós temos fatores que são biológicos, e esses fatores biológicos nos causam vulnerabilidade. Então, há situações genéticas, há situações hereditárias que fazem com que uma pessoa seja mais vulnerável à substância, à bebida, coisas assim. Tem pessoa que bebe e não fica viciada, tem pessoa que bebe e fica viciada. E por que essa diferença? Porque há fatores biológicos. Há fatores biológicos. O que causa predisposição. Nós já ouvimos falar isso. Quem geralmente também conhece um pouquinho a metodologia dos alcoólicos anônimos, né, e do Anon também, vai perceber que há fatores biológicos que criam uma predisposição. Então isso tem que ser levado em conta, porque senão nós já metemos um julgamento moral na pessoa. Essa pessoa, ela usa droga porque ela é safada, ponto final. Não, mas existem elementos que criam uma pré-disposição, tá? Mas também tem os fatores ambientais. Então, dependendo da nossa estrutura familiar, estrutura social, a gente tem mais acesso a substâncias e mais facilidade para querer usar as substâncias. Então, também tem muito disso, não é? Você está numa família lá onde pai e mãe brigam, é um inferno. O filho está pensando, a filhinha está pensando, depois da escola, nossa, eu tenho que voltar para casa, eu não queria voltar para casa. Não é? E por quê? Porque na casa ela sente como se estivesse indo para o inferno. Não é? Então o que acontece? Essa pessoa, teoricamente, ela poderia estar um pouco mais vulnerável para se sentir atraída para a fuga. E uma das formas de fugir, por exemplo, pode ser o uso de substância. Pode ser o uso de substância. Vi um desenho, né? E lá os pais deles eram muito fora da realidade, né? E nesse desenho, os pais estavam viciados porque eles eram ególatras, eram pessoas que só olhavam para o próprio umbigo, eles estavam acostumados a cheirar o próprio pum. Então eles estavam conversando, soltavam o pum. Talvez eu tenha que cortar essa gravação, mas tudo bem. Mas é isso. E aí o que acontece? Tá os filhos deles no quarto, né? Aí os filhos dos que chegaram na cidade, né? Ouvem dos filhos que já são da cidade, né? Eles falam, vocês querem drogas? Aí ele falou, não, estou de boa. Não quero. Escreva, vocês vão querer. Foi essa frase. Escrevam, vocês vão querer. Aí entra o pai desses rapazes mais novos, né, da cidade. Vocês estão tudo bem, garotos? Estamos, pai. Aí ele solta um e dá aquela cheirada. Aí fecha a porta. Aí esses dois meninos, eu quero duas. Então, mais ou menos. O desenho é muito sarrista, tudo, né? Mas está dizendo exatamente o quê? Numa estrutura familiar muito quebrada, né, eles ficam mais vulneráveis. Se em famílias bem estruturadas já há a vulnerabilidade, em desestrutura há mais possibilidade de vulnerabilidade. Então, os fatores ambientais são muito importantes, tá? Muito importante. Eu, quando morava em Guarulhos, eu estudava numa escola lá, uma escola muito boa, por sinal, só que assim, o clima estava meio pesado, né? Então eu estava na quinta série lá, clima meio pesado, né?
E ali as situações da escola faziam com que a gente brigasse todo dia. Não é? No meio do ano, minha família se mudou para Sumaré. Nós nos mudamos para Sumaré, vizinho aqui. E aí eu fui estudar lá na Antônio do Vale Sobrinho. Né? E aí, quando eu cheguei lá, no primeiro dia de aula, era um outro clima. Totalmente diferente. Não é? E aí, hoje eu percebo o quanto que mudar o ambiente, não que lá fosse ruim ou aqui é bom, não, mas o fato de mudar de ambiente, fator ambiental, mudar de ambiente, possibilitou que eu conhecesse igreja, estivesse constantemente na igreja, me apaixonasse pela Bíblia, fiquei padre, por causa disso. Como que uma mudança pode proporcionar uma quebra daquela vulnerabilidade que tinha antes? Então, os fatores ambientais também são muito importantes. Quais são os fatores que favorecem? Aquilo foi dependência química. Quais são os fatores que favorecem a compulsão comportamental? Certo? As ambientais, estrutura familiar e social. Mas também estruturas ideológicas e culturais. Materialismo. Então, vivemos numa sociedade onde a matéria é colocada acima do humano. O hedonismo, que é a busca dos prazeres acima de tudo. A sexualidade desconectada da experiência humana. É o sexo pelo sexo. Tá? A busca, a imagem, a ideia do corpo perfeito. Tipo esse aqui, perfeitamente adiposo. Que beleza. Não é? Juventude eterna. A busca por sempre parecer jovem, jovem, jovem. O sofrimento que isso traz para a pessoa, né? Para a pessoa. Estava vendo hoje lá numa manchete, né? Que tem não sei se é socialite, não sei o que fala, mas é G alguma coisa, o apelido dela, G não sei das quantas, né? E que ela, para entrar num país, ela sofreu muito, porque as fotos que constam no passaporte e nos outros documentos são muito diferentes do que ela está hoje, porque ela fez muitas plásticas. E ela só conseguiu entrar com um ótimo inglês, mostrando o Instagram, desde como ela era antes até como ela é hoje, mostrando todas as diferenças. Então eles perceberam, sim, é a mesma pessoa. E aí permitiram que ela entrasse no país. Vi hoje. Então, essa questão da juventude eterna, puxa daqui, estica de lá, vai não sei o quê. É legal cuidar isso, né? Mas, lembra, uma coisa pode ser virtude, mas um fiozinho de navalha pode ser vício. E é isso aí. Comunicação virtual. Então, as pessoas que se isolam e agora a comunicação se dá totalmente nos meios virtuais. Tudo isso são fatores que podem complicar a experiência, fazendo com que a pessoa tenha compulsão comportamental. Indicativos de compulsão. Agora vem todos os indicativos aí. Então, primeira coisa aí, olha, alguns indicativos de compulsão. É importante vocês reconhecerem em si mesmo, em nós, mas também é importante para a gente perceber o outro, tá? Então, aqui são vários fatores, tá? Indicativos de compulsão. Incapacidade de resistir aos impulsos que impelem a praticar uma determinada ação. Fumar, jogar, comprar, beber, etc. Então, a pessoa não consegue resistir. Não consegue resistir. É isso. Imediatamente antes da ação, sentir tensão cada vez maior. Então, eu estou sem fumar há algum tempo, então ali eu fico numa situação incontrolável. É um indicativo de compulsão. E aí eu fumo, agora está bem. É um indicativo de compulsão, essa tensão, sabe, que antecede o ato. Enquanto dura a ação,
sentir prazer ou alívio. Isso. Enquanto realiza a ação, certo? Sentir a perda do controle. A consciência pesa. Puxa, de novo. Perdi o controle. É isso aí, tá? Então, é o quarto. Episódios. Poxa, cadê aqui a numeração? Ah, bom. É que a numeração que está falha, ó. Mas é a sequência que está aí, tá? É que os números estão aí. Alguma coisa está fora de ordem, fora da ordem mundial, dizia o Caetano Veloso. Episódios mais intensos e duradouros do que inicialmente pretendido. Então eu fumava 3 cigarros por dia, agora eu fumo 2 maços. Bebia uma dosinha por dia, agora estou mandando meia garrafa para dentro. Eu estou mandando um corote inteiro, certo? Por dia. Passar muito tempo preparando os episódios, concretizando-os e se recuperando deles. Então, vou usar drogas, então eu já vou me programando. Quando eu uso bastante, depois eu levo muito tempo para me recuperar. Na bebida, chamamos isso do que na bebida? Obrigado. Nós estamos na mesma praia. Voltando. Aí, chamamos isso de ressaca. Então, a gente fica naquela ressaca das bravas. Ressaca da brava. Haja bebedouro, né? O dia inteiro bebedouro. De 5 em 5 minutos está lá dando uma bicada, um puxão cheio d'água. É isso. Com frequência, procurar reduzir, controlar ou abandonar o comportamento sem sucesso. Aquilo está nos incomodando, a gente quer parar, mas não consegue parar. A gente, eu vou parar. Fico lá 3 dias sem beber, aí 4º dia bebo mais do que bebi antes. Então, a pessoa, ela não é isso. Vai tendo esse tipo de insucesso. Ter a mente sempre ocupada pelo comportamento ou pela sua preparação. A pessoa passa o dia inteiro pensando naquilo. O dia inteiro pensando naquilo. Na droga, eu penso o dia inteiro na droga. Nos comportamentos, eu penso o dia inteiro nos comportamentos. Então, a pessoa é viciada em pornografia na internet. Então, todo dia a pessoa está lá na internet. Lá, fazendo lá. E aí o que acontece? A pessoa está lá no trabalho, a pessoa já está pensando em, eu vou chegar em casa... É isso, né? Aí o que acontece? Vai almoçar, né? Olha, eu já estou indo almoçar, as pessoas vão lá almoçar, a pessoa olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, ninguém. No trabalho, liga lá e... E isso, entendeu? Essa vai ocupando o espaço da pessoa, onde ela quer que esteja, né? Onde quer que esteja, né? Uma das experiências de São João da Cruz, né? Ele foi diretor espiritual lá no convento dele, lá no Carmelo dele, né? Ele foi diretor espiritual e formador, né, em um determinado momento, né, dos noviços. E tinha lá um noviço lá que ele estava na capela e ele só pensava em sexo, só pensava em sexo. E um dia ele fala para São João da Cruz fala assim, para ele assim, mas por que é que você está tão recorrente a isso, né? Por que você acha que você está pensando tanto? Por que você acha? Eu acho que é o diabo que está me tentando, né? Aí São João da Cruz falei, não, a energia sexual foi Deus que te deu, não pode ser o diabo. Interessante, né? O cara, né, que vive, né? Mas em tempos modernos, então, às vezes a pessoa chega, né? E, padre, eu estou lá na capela e sempre que eu estou na igreja eu penso em sexo. Certo, o que é que você trabalha em quê? Eu trabalho em tal coisa. E o que você faz aí nas suas horas vagas ou lá no trabalho? Eu chego da escola e passo a noite vendo pornografia. Aí você quer estar na capela e rezar. A pessoa ocupou todo o seu dia, a sua noite com isso. Vai pensar no quê? Vai pensar
exatamente nisso. Então, é um sinal de comportamento compulsivo, tá? É isso. Recorrer com frequência ao comportamento, deixando de cumprir obrigações profissionais, escolares, familiares e social. A nota na escola vai lá para baixo, certo? A pessoa está chegando tarde em casa, chegava 8 horas, está chegando 11, está chegando meia-noite, dormiu fora de casa. Então, está deixando de cumprir obrigações familiares, sociais. A pessoa sempre está na missa, de repente desaparece. Opa! Aí vai ver, ela mudou de igreja. Então, né? Então, a pessoa, então, ela vai praticando aqueles comportamentos e isso vai afetando na sua vida no trabalho, na escola, na família, entre os amigos, os colegas. Né? Então, tem isso. Não? Uma coisa que vocês devem ter percebido, né, nesses últimos 5, 6, 8 anos, é que, por exemplo, comportamentos políticos. Vocês devem ter percebido isso. Como que as pessoas ficaram agressivas politicamente? O assunto que a pessoa fala é só de política, pelo amor de Deus. A gente vai tomar um chopinho, a pessoa está lá, é porque eu votei em fulano e você é bandido, e estraga o local, o chopinho fica aguado. Fica aguado. Por causa desse tipo de comportamento que vai afetando a relação com os amigos, com a família. Tem gente que já não consegue mais conversar com a própria família por causa das questões políticas, gente. É comportamento, e é comportamento compulsivo. A pessoa só fala nisso. Tanto é que a pessoa às vezes chega, puxa vida, agora eu lembrei, tem que fazer tal coisa. E tira o time de campo. Por causa do determinado comportamento. Né? A matraca. Sacrificar atividades sociais, profissionais ou de lazer importantes em função de praticar o comportamento. Aconteceu anos atrás. Vamos para Aparecida? Vamos. A gente esperando fulano não apareceu. Nós atrasamos 1 hora por causa de fulano, e fulano não apareceu. Depois descobrimos que o fulano estava fazendo o que ele sempre fazia. Não foi. Combinado, certinho, tudo pago, tudo bonitinho. Não foi. Então, isso é sinal de compulsão. Perpetuar o comportamento, mesmo sabendo que ele causa ou agrava um problema persistente de caráter social, financeiro, psicológico ou físico. Exemplo, jogo. O jogo enfia a pessoa na dívida. A dívida arrebenta a família. Arrebenta a família. E aí a pessoa, não, eu prometo que não vou mais fazer isso. Recebe o salário, atola o salário no mesmo dia no jogo e perde tudo. Às vezes compromete até os bens da família no jogo. Então o que acontece? A pessoa perpetua, mesmo sabendo que isso causa um enorme prejuízo, certo? Financeiro, social, psicológico, físico. A pessoa então está usando cocaína demais, a pessoa está se arrebentando toda. Ela sabe que isso agrava seu problema de saúde. Mas é isso aí. O médico chega lá na pessoa e fala, olha, efizema. Você tem que parar de fumar. E a pessoa não consegue, a pessoa
sabe que vai lhe causar muito mal, já está lhe causando muito mal, mas ela não consegue parar. Então ela vai fumar. Lembro de um filme que mostrava lá os mortos lá, né? É um filme besta, mas é legal. O Beetlejuice lá, os fantasmas se divertem. Aí então eles estão lá no lugar dos mortos, né? E tem um lá que ele morreu de tanto fumar, né? Então, de câncer no pulmão, né? E aí lá embaixo ele está fumando e a fumaça está saindo pelos buracos no peito aqui. Está saindo, né? Pelos buracos. Né? E essa situação, a pessoa sabe que causa o mal, mas ela não consegue. Ela não consegue. Certo? Isso está afetando, está aumentando o problema que ela tem. Sentir necessidade de aumentar a intensidade ou a frequência do comportamento até obter o efeito desejado. Aquilo, a compulsão para liberar dopamina, suficiente para a pessoa ter prazer, a pessoa vai tendo que recorrer a mais, a mais, a mais, a mais. Vai recorrendo, né? Lá no começo, noivinho, noivinha, eles se contentam com a posição papai e mamãe. Depois vai passando o tempo, vai tendo as criatividades. Chega um momento que aí amarra uma pessoa lá em cima, estica aqui, tudo, né? Pega o estilinho. Então aí a pessoa vai então ultrapassando aí os limites até do próprio físico, né? Lá, para tentar ter o lá, né? Aí o que acontece? Já que eu e você, meu amor, não estamos mais dando conta, vamos chamar mais alguém para participar com a gente. Aí vai abrindo o casamento. Torna-se agitado ou irritadiço se não conseguir realizar o comportamento. Se não conseguir realizar o comportamento ou usar a substância, a pessoa fica chata que dói. Chata que dói. É difícil conviver quando a pessoa está assim, certo? Na área da dependência, aquele neto que vai lá, pega a avó, bate na avó, rouba o dinheiro da avó e sai, sabe? A pessoa fica assim, irritadiça, fica má, agride, faz besteira. É isso daqui. Isso daqui. No comportamento, no cotidiano, a pessoa está assim, aí tá a esposa chega assim para deitar, encosta aqui no ombro, ou bem tal coisa, sai daqui! Né? E começa a ter essas ações bem agressivas, esse comportamento bem agressivo com quem ama. Com quem ama. Acontece. Né? Enquadrar-se em pelo menos 7 dos critérios abaixo, ou melhor, acima, né? Discriminados, indica que a pessoa tem comportamento compulsivo grave. Então, o que acontece? Se você vai num consultório psicológico, a gente vai trabalhando e a gente perceber que a pessoa tem, nesse esquema, pelo menos 7 desses apontamentos, isso é um sinal de que a pessoa ela sofre, sim, de um quadro de comportamento compulsivo ou de uso de substância. Então, isso indica esse tipo de coisa. É interessante, vocês pais, por exemplo, pais e avós, saberem disso para vocês perceberem com quem vocês convivem. Às vezes filho, filha, neto, neta, amigo de filho, amigo de neta. Entendeu? Às vezes vocês perceber, nossa, ele tem esse tipo de coisa. Isso pode ser um forte indicativo de, certo? Um forte indicativo de. A pessoa está começando a ter muita mudança comportamental. Ela está bem, fica ruim. Está bem, fica ruim. Está bem, fica ruim. Opa, pode ter alguma coisa. Pode não ter, mas pode ter. Mas pode não ter. Mas como a pessoa esperta previne, então pode ter. Então vamos ver se tem. Então isso é importante, ter essa consciência. Consequência, a gente sabe que bem das consequências aí, né? Nós convivemos com pessoas que passam por isso, ou nós também já passamos, ou passamos ou já passamos por isso, tá? Os atos compulsivos ocupam um espaço importante do cotidiano, pois têm um caráter repetitivo. Então, isso, ocupa o cotidiano. Então, a gente percebe que a pessoa está girando em função daquilo. Está girando em função daquilo. Consequências físicas, psicológicas e sociais. Dependência física ou emocional, ansiedade, angústia, transtornos emocionais, distúrbio psiquiátrico, depressão, suicídio, doenças, problemas de relacionamento, violência, comprometimento da vida familiar, comprometimento da vida profissional.
né? São coisas que conhecemos que isso mexe. Você está lá no trabalho seu, você tem lá o companheiro, companheira de trabalho, e você percebe. Anos atrás, um amigo meu, ele tem uma pequena empresa, né? E ele empregou um filho de um companheiro nosso de infância lá, né? O filho dele, né? E o rapaz, ele começou nos 2 primeiros meses, a ponto de bala, trabalhando mesmo, trabalhava. Ele falou, nossa, esse cara tem futuro. Esse rapaz tem futuro. Não é? E vai, tem isso, né? De repente, então, já que o rapaz está mostrando isso, olha, em tal lugar tem que fazer o conserto de tal equipamento. Vai você. Ó, confiando no cara. O cara saiu, mas não chegou lá. Não chegou lá. No meio do caminho, foi para a zona. Foi para o inferninho. Né? Foi para a casa de tolerância. Foi lá. Não chegou no trabalho. Chegou 5 horas depois. E aí? Não é? Na volta, o cara, puxa vida, afetou. Né? Aí o nosso amigo lá, que é o pai dele, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, não é isso. Só que comprometeu o nome da empresa. A empresa lá estava precisando da empresa aqui. E não teve trabalho, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Então, mexe. Então, há comprometimentos. Então, nós conhecemos as consequências disso. Nós sabemos disso. Muito bem, olha aí, carta de Pedro. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Mas eu gosto muito da frase de Jesus. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se aquele comportamento, se aquela substância é o meu tesouro, é lá que vai estar o meu coração. Muito bem. Geralmente, para a situação mudar, a pessoa ela acaba chegando no fundo do poço. O problema é que às vezes a gente chega no fundo do poço, a gente olha para baixo e tem um portãozinho ainda. Então pode ter um sapão lá, a gente abre, pode ter mais coisa embaixo. Mas geralmente é no fundo do poço que a pessoa tem alguma reação, tá? E aí, ó, a gente faz a pergunta. Precisa chegar no fundo do poço? Não precisa chegar no fundo do poço. Mas, geralmente, os processos de mudança vêm só depois, quando a pessoa chega no fundo do poço. Então, geralmente é assim que funciona, tá? Fica a pergunta aqui, é possível vencer as compulsões? Aqui é uma afirmação. Sim, é possível vencer as compulsões. E aí tem dicas que são básicas na caminhada, tá? Então isso vale para a compulsão, isso vale para a dependência química, tá? Vale para as duas, né? Então, a primeira sempre, nós já trabalhamos no laboratório da alma, do autoconhecimento. Reconhecer o problema, a aceitação de si mesmo. A aceitação. Reconhecer, sim, eu tenho problema, sim, eu sou assim, sim, é isso. Reconhecer. Na linguagem religiosa, reconhecer os pecados. Linguagem psicológica, reconhecer os vícios, reconhecer os comportamentos compulsivos. Tá? É isso daí. Segundo, admitir a impotência. Por quê? Porque a maior dificuldade em qualquer situação compulsiva ou de dependência química é a pessoa admitir que ela não tem o controle. Psicologicamente, nós somos preparados a não mostrar as nossas fraquezas.
Psicologicamente, somos assim. Se a gente mostra muito a nossa fraqueza, é porque a gente quer ganhar alguma coisa com isso. Tá? Mas, no geral, nós somos programados para não mostrar as nossas fraquezas. Desde pequeno. Estava lá, apanhei lá de um menino, cheguei em casa lá saindo uma lagriminha, a mamãe é a primeira que fala, para com isso, homem não chora. Aí parece coruja, né? Zoião aberto, né? Isso, né? Chega pro pai, com a mãe não deu certo, chega pro pai, uá, para de chorar, senão eu vou te dar motivo para chorar mesmo. Aí você, opa, acendeu o alerta. Certo? Nós somos programados desde pequeno por pai, por mãe, por igreja, por escola, a não mostrar a nossa fraqueza. Não é? Aí a gente vai aí nos grandes coaches do nosso tempo, né? Você pode, você se motiva. Aí eu lembro lá de uma frasinha que eu vi lá eu vi aí nas postagens da vida, né? Mostrando lá um esqueletinho no Monte Everest, que é real, o esqueleto está lá no Monte Everest, né? E aí está escrito embaixo, né? Toda pessoa que aqui morreu foi um homem motivado. Toda pessoa que aqui morreu foi um homem motivado. Nem sempre estar motivado é garantia de sucesso. Mas nós fomos programados para isso, para não admitir as nossas fraquezas, as nossas impotências. Eu posso, então o que acontece? Eu bebo, mas se eu quiser, eu consigo parar de beber. Eu tenho um comportamento agressivo, compulsivo, mas se eu quiser, eu consigo vencer. Então o que acontece? Somos programados assim. Então, é muito difícil a pessoa admitir sua impotência. E por isso que a pessoa geralmente só admite a sua impotência quando está no fundo do poço. Geralmente é isso. Buscar ajuda e construir, né, o construto, uma rede de apoio. Construir uma rede de apoio. E aí, por exemplo, o que é que vocês encontram na vida? O que as pessoas encontram na vida? Então, por exemplo, geralmente na família sempre tem alguém que está a fim de nos ajudar e que está sofrendo ou está sofrendo por aquele comportamento, aquela situação. Amigos. Geralmente os amigos estão dispostos a ajudar, mas como que a pessoa colocou muito em xeque a amizade devido ao seu comportamento, os amigos se afastaram. Reprocurar os amigos é necessário para a pessoa passar por um processo de restauração. Nós cristãos e cristãs, igreja, ligação com Deus, ligação com as pessoas, estar rodeado de pessoas boas, de pessoas que desejam bem, de pessoas que querem o bem, é você mudar o seu ambiente. Lembra que o ambiente é um dos fatores que pode causar a vulnerabilidade ou pode causar a virtude? Então, igreja, celebrar a restauração. Então, você perceber que você está melhorando, isso tem que ser celebrado de alguma forma. Com os próprios amigos, com a própria família, isso tem que ser celebrado. Grupos de autoajuda. Eu bebo, Alcoólicos Anônimos. Eu uso drogas, Narcóticos Anônimos. Eu tenho problemas emocionais, Neuróticos Anônimos. Eu tenho problemas aí de baixa autoestima, Laboratório da Alma, e assim por diante. E assim por diante, tá? Isso. Assistência médica, assistência psicológica. Frei, você pode me atender? Olha, eu não posso, mas conheço quem pode. Vamos fazer isso, vamos encaminhar, vamos ver tal coisa. Investir também, gente. A gente gasta dinheiro com tanta bobagem. Investir numa terapia psicológica com algum terapeuta da linha da psicologia, da psicanálise, da comportamental. Investir, vale a pena, não é? Vale a pena. É investimento por quê? Porque tem retorno. Então, é investimento nesse sentido. Eu uma vez paguei ingresso aqui em Campinas,
sair lá de Sumaré para ver o Santos e o Guarani jogar aqui no Brinco de Ouro. Eu fiz isso. E chegando lá naquele jogo, o Santos perdeu de 4-0 do Guarani naquele jogo. E eu estava com a camisa do Santos. Naquele jogo, o Serginho Chulapa, que era o técnico interino do Santos, ele foi na direção do presidente do Guarani e deu um chute nas partes baixas dele. E nisso, a torcida do Guarani, que era a maioria, ficou revoltada. E lá fora, eles estavam esperando a gente falando, vai morrer, vai morrer. A minha camisa do Santos, lata de lixo. Primeira coisa que fiz foi tirar a camisa do Santos e jogar fora. Eu com aquele corpinho, eu era magrinho naquela época. E aí eu saindo, magrinho, feinho, né? Saindo lá sem camisa. Ei, você tá sem camisa, você é santista. Não, eu sou bugre. E fui embora. Naquele dia eu virei bugrino. Naquele dia. Não é isso. Eu gastei dinheiro para ver o Santos perder de 4-0 e quase morri. Não é? Então, vale a pena a gente investir em coisa boa. Não é? E espiritualidade. Investir também na espiritualidade. Isso é muito importante, ainda mais se a pessoa tem uma linhagem cristã. Então é muito importante. Por quê? Porque o poder de Deus, ele pode ajudar a restituir a nossa sanidade. Eu sempre lembro do caso de Maria Madalena, que no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, diz que ela estava possuída por 7 demônios. O 7 é a totalidade, né? E o demônio é símbolo daquilo que tira a nossa identidade, o nosso equilíbrio. Por isso que uma pessoa endemoniada, ela tem um comportamento diferente do que é a pessoa. Maria Madalena era totalmente desequilibrada, desintegrada emocionalmente. E Jesus vai lá e bota ordem na bagunça. E ela reencontra o seu equilíbrio em Jesus. Não é à toa que ela vivia em estado de graça, agradecendo a Jesus pela libertação. E por isso tornou-se a primeira testemunha da ressurreição. Espiritualidade. Espiritualidade é muito importante. Olha o Salmo 73. Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus será a minha força. E aí, claro, isso é para a gente, é o nosso universo, que é o universo religioso. Confie e conheça o Cristo para que Ele faça por você o que você não pôde fazer por você mesmo. Então, o que acontece? Aqui é importante. Não basta apenas confiar em Deus. É preciso conhecer a Deus. Isso é muito importante. Um monte de gente procura comunidade, procura igreja, achando que vai mudar de vida, achando isso, só que não busca o conhecimento. Tem confiança, mas não tem o conhecimento. É preciso conhecer Jesus. É preciso ter contato com o Evangelho. É preciso saber o que Jesus pensa. É preciso saber o que Jesus age, para saber como eu preciso agir. Não é? Na carta de São João, vai dizer, sabemos que amamos a Deus se nos comportamos como Cristo se comportou. Nos comportamos como Cristo se comportou. Então, o bicho pega. Venham a mim todos os que estão cansados e aflitos, e eu lhes darei descanso, diz Jesus. Mudar os hábitos, evite lugares, hábitos e pessoas da ativa. Pessoas que me levam, ou melhor, pessoas que também têm o comportamento que causa a minha destruição. Eu tenho que, infelizmente, gente, eu tenho que evitar. O missionário, ele tem que ir nos lugares mais difíceis. Só que para ele ir nos lugares mais difíceis, ele precisa estar bem. Então, eu preciso estar bem para enfrentar tais situações. Não é?
E aí o que acontece? Eu lembro lá, né? Fomos fazer uma missão jovem, anos atrás, né? E na missão jovens nós entramos em contato com a realidade de jovens envolvidos com o crime. Nós entramos em contato. Ora, se eu não estou bem assentado, eu não posso ir para esse ambiente. Porque uma pessoa não bem assentada, é mais fácil ela ir para o crime do que para Jesus. Entendeu? Nesse sentido. Então a pessoa tem que estar bem. Mas olha, o meu comportamento é compulsivo, ou a minha dependência química, os vícios, eu tenho isso. Eu tenho que evitar o lugar onde isso está correndo solto. Eu estou fugindo das drogas, eu vou para a rave? Fica difícil. Fica difícil. Porque na rave vai estar rolando. Não, mas olha, não, mas eu consigo. Olha lá, ó, aqui atrás, ó, o problema. Lembra do problema? Aqui, ó. Admita a sua impotência. A pessoa não admite impotência. Não, porque eu consigo. Não consegue. Tem que evitar ir lá. Tem que evitar. Se você for lá, você vai entrar nessa. Tem que evitar. Não, mas eu consigo. Não, você tem o problema. Uma outra pessoa que já superou, que não tem o problema, consegue. Você não consegue. Né? Então, tem que admitir o problema. Certo? Tem que admitir o problema. Então, tem que evitar, olha, evitar os lugares, os hábitos e as pessoas. Sabe aquele conselhinho que papai e mamãe davam para a gente? Cuidado com as más companhias. É isso aqui que está dizendo. Aquele conselho, ele está aqui. Os pais falavam coisas boas para a gente. Aprenda a vencer um dia de cada vez. Isso é muito importante. Nos Alcoólicos Anônimos, na Pastoral da Sobriedade e em outros grupos, é por hoje. Hoje eu vou me esforçar por não beber, por não fumar, por não ter um comportamento que me leve à destruição. Por hoje, certo? Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia a própria dificuldade. Adivinha quem disse isso? Um tal de Senhor Jesus Cristo, o Mestre. Então Jesus está falando, olha, você tem que enfrentar seus problemas hoje. Então lá nos Alcoólicos Anônimos, né, eu nunca mais vou beber, não é assim que se fala, é hoje. Hoje eu não vou beber. Nos narcóticos, hoje não vou usar drogas. E assim por diante, é hoje. Não é para sempre. Eu não tenho o poder do para sempre. Tem que admitir isso, que eu não tenho poder. Então vou me esforçar por hoje, porque basta cada dia a própria dificuldade. São os conselhos de Jesus. Não é legal? Aqui é a famosa oração da serenidade. Dá para ler daí, vocês? Dá para ler? Vamos rezar juntos, então? Fiquemos em pé para rezar juntos? Então, todos, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém.